Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a segunda/primeira edição aí. Segunda edição de sexta, primeira edição de sábado. Enquanto eu tô acordado, meu amigo, é o dia ainda. Comecei a gravação aqui às 11h46 da noite, com muita informação pra vocês. Like aí, galera, no começo do vídeo, ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é legal, é relevante e compartilhar para mais pessoas. E se for a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer produzir conteúdo para você todos os dias aqui no canal. E normalmente nós gravamos de 2 a 3 vídeos por dia. Quiser comprar camisas antigas e históricas do Vascão da Gama, como essa Champions aqui de 2009, você pode estar entrando em contato com a gente lá na lojinha do Futebolaço. Se viemos para todo o Brasil, Estados Unidos, a gente pode também estar adquirindo a sua camisa. Tá jogada na gaveta, você não usa mais, chama a gente aí que a gente pode estar adquirindo a sua, tá bom? Dito isso, vamos às informações. Olha, o mercado tá pegando fogo, tem muita novidade, negócio sacramentário de fato entre Vasco e Bahia. O Luiz Gustavo fez apenas 11 jogos com a camisa do Vasco, sendo 9 como titular, e foi vendido ao Group City e vai direto para o Bahia, tá? O Bahia vai pagar entre 5 e 5,5 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos do jogador, ou seja, numa venda futura, o Vasco ainda morde uns 30%. Dá para dizer que foi sim um valor considerável, principalmente no que a venda do Luiz Gustavo pode oportunizar o Vasco, que é a grana para ir atrás de um zagueiro mais importante. E aí, falando sobre a questão de zagueiro mais importante e seguindo uma cronologia, o Vasco sacramentou a negociação com o Robert Renan. O jogador desembarcou no Rio de Janeiro nessa sexta-feira e já deu as suas primeiras palavras aí como jogador do Vasco. Inclusive, ele e a família são vascaínos e ele fez questão de chegar com a filha no aeroporto já vestida de Vasco da Gama. Então vamos ouvir uma palhinha aí das primeiras palavras do Robert Renan, nosso mais novo zagueiro, que é a reposição para a saída do Luiz Gustavo. Confere aí. É um sonho da minha família e minha família está muito feliz, mas tem alguns acertos ainda para resolver com o Zente e se Deus quiser se concretizar, eu posso vestir a camisa do Vasco. Tá bem fisicamente para jogar? Tô bem, graças a Deus. Um recado pro torcedor? Que eu vou dar o meu melhor, que possa sair muitas vitórias e título para nós. A Vascaína já tem aí, né? Essa aí já vestiu. Tchau. Tá aí, ó, Robert chegando nesse... No crédito a imagem aí dos companheiros do BTB Esporte, lembrando que o Robert Renan chega por empréstimo de uma temporada com gatilhos e metas que o Vasco pode estar adquirindo o jogador após o empréstimo, tá bom? Então sai Luiz Gustavo, chega Robert Renan. E a zaga direita, Dieguinho, saiu o João Vitor e até agora nada. Olha, temos uma novidade, martelo batido, o zagueiro Carlos Cuesta é o novo reforço do Spartak de Moscou, tá? O negócio foi sacramentado, o Vasco foi atravessado, chance zero. Carlos Cuesta de fato não vai ser mais o nosso zagueiro pela direita. A gente já estava vendo isso caminhando, a coisa deu uma rateada aí durante essa semana que entrou. E o nome que entrou com tudo no noticiário foi o do zagueiro Nino. O Vasco já havia feito uma consulta há uns 10 dias atrás. O Zenit falou que não havia interesse em negociar o jogador e o Vasco voltou à carga agora subindo os valores. E aí eu quero tomar muito cuidado aqui para falar sobre a situação do Nino, porque é um nome que gera muita repercussão, traz muita expectativa, não só na nossa torcida, que seria um golaço na gaveta, uma baita contratação, mas já está gerando muita repercussão no nosso rival Fluminense. Tá, isso bateu muito mal, digamos assim, no dia de hoje, e eu tô botando muitas minhas barbinhas de molho no assunto do Nino, e eu vou explicar para vocês. O Nino foi adquirido junto ao Fluminense após ser campeão da Libertadores por 5 milhões de euros, valor relativamente até baixo para um zagueiro experiente, pegou a seleção brasileira, campeão da Libertadores. O que pegava para o Nino um pouquinho com relação ao valor de mercado era a idade. E o Nino queria fazer a independência financeira dele e fazer também o seu pé de meia, né? O Nino joga um tempo no Brasil. O Mário Bittencourt, que é presidente do Fluminense, havia dado a palavra para ele que, segura um pouquinho aí, cara, a gente tem um sonho de ganhar a Libertadores. Ele já tinha... O Fluminense já havia recusado propostas
pro Nino ir pra Europa, e o Nino, poxa, cara, eu tenho vontade de ir pra Europa, quero jogar lá, fazer meu pé de meia. E aí o Fernando Diniz e o Mário Bittencourt convenceram o Nino, ó, fica só mais esse ano pra gente tentar ganhar a Libertadores. Se a coisa não acontecer, eu te prometo, dou minha palavra que a gente te libera depois disso. E dito e feito, o Nino ficou e o Fluminense acabou sendo campeão da Libertadores. E aí, pela idade, o Nino já tem 28 anos de idade, ano passado tinha 27. Dificilmente um clube europeu vai chegar e vai botar uma grana pesada num jogador com essa idade, sem passagem na Europa. E aí, para o negócio ser sacramentado, o Fluminense teve que fazer uma venda num valor mais baixo, 5 milhões de euros. E o Zenit comprou, o jogador é titular lá, tá muito bem. E o que tá pegando? O Zenit não tem muito interesse em se desfazer do Nino. O Fernando Diniz é apaixonado pelo jogador, o Vasco tem muito desejo e anseio de trazer, mas eu vejo a negociação muito complexa por N motivos. Primeiro, o Zenit tem que querer se desfazer, eles não são obrigados. O Vasco não vai ter condição de chegar lá e pagar multa, que eu nem sei qual é o valor da multa. Com certeza é mais do que os 5 milhões de euros aí que foi pago. Segundo, se eles toparem vender, cara, eles estão com o jogador lá há 1 ano e meio. E nesse 1 ano e meio que o jogador tá lá, ele continua valorizado. Então, beleza, eu paguei 5 milhões de euros, o cara é titular, no mínimo eu vou ter que vender mais caro do que eu paguei. E a gente está falando de um jogador de 28 anos de idade. Vai custar quanto? 8 milhões de euros? 7 milhões de euros? Aí entra outra equação na brincadeira. O Fluminense, caso o Nino dê um feedback de, ó, quero voltar pro Brasil, esse 1 ano e meio consegui fazer um pé de meia legal, já tô meio de saco cheio de estar aqui, é muito frio, tem a questão da guerra também, topo voltar. O Fluminense e outros clubes brasileiros com certeza vão entrar na parada. E o Fluminense, vamos lembrar, tá com o bolso cheio. Eles acabaram de vender o John Arias, eles botaram uma premiação absurda com a participação e as classificações no Mundial de Clubes. Além disso, o Fluminense está na bica aí de vender a SAF dele. Então o que não está faltando nesse momento no Fluminense é dinheiro. Conhecendo o Mário Bittencourt como dirigente, eu duvido muito que, caso tenha a confirmação de que o Nino pode voltar ao Brasil e ele tendo a grana em caixa, que ele não vai entrar. Principalmente com a possibilidade do Nino ir para um rival. E aí eu vou dar um passinho atrás, os companheiros na torcida vascaínos que têm dado alguns furos de reportagem, têm acertado algumas informações exclusivas, foram eles que cacifaram de que o Nino já havia inclusive aceitado a proposta do Vasco. O jogador teria comunicado ao Zenit o desejo de deixar a Rússia e regressar ao Brasil. E aí teria que ter um acerto agora entre Vasco e Zenit. Tô dando a informação deles aqui, não tô duvidando da informação sob hipótese alguma, só estou dizendo que caso o Nino tenha aceitado, que eu não duvido, que ele fala assim, pô, top, salário, porra, do que eu mereço ganhar, X, 1 milhão e alguma coisa, o Vasco falando, pago, beleza, trabalhar com o Fernando Diniz, o cara é profissional, show de bola. A questão é, se o Fluminense entrar na parada, ou outro clube, o Nino tendo condição de salário para poder voltar ao Brasil, tu acha que ele não iria? Porque a gente tem que entender que o Nino é um ídolo do Fluminense, a gente não tá falando de um jogador qualquer. Eu acho pouco provável ele querer se queimar aí com a torcida do Fluminense voltando ao Brasil para um rival. A não ser que o Fluminense não quisesse, não tivesse condição, porque às vezes a gente viu alguns jogadores saindo do Vasco indo para o Fluminense, como o Germancano, por exemplo, mas num contexto onde o Vasco estava na Série B, não subiu, estava com salário atrasado, devendo o jogador e não conseguia manter. Não foi o jogador estando no Vasco, o salário em dia, e ele topou trocar de clube. Não, o Vasco não tinha mais condição de ficar com o jogador e abriu mão, ele ficou livre. E nessa de que ele estava livre, ele acabou acertando com o rival. São coisas um pouquinho diferentes. Meu sentimento é, cara, se acertar, meu amigo, é pra soltar rojão, foguete, porra, sair correndo pelado na rua pra comemorar. É um senhor zagueiro. O Vasco teria um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Agora, eu acho difícil por tudo, cara. Pelos valores, pelo Zenit topar liberar, com certeza vai entrar concorrência. Fator Fluminense com grana no bolso, ele sendo o ídolo do clube,
pesa bastante. O Fluminense, caso acerte com o Vasco, os tricolor vão ficar revoltados, puto da vida. Seria um golaço pro Vasco essa parada aí. Então eu tô botando a minha barbinha de molho e meu pezinho no chão. Se fechar, meu amigo, vou ficar feliz demais. Mas no momento, eu não tô acreditando muito que esse negócio vai concretizar, não. Tomara, tá? E aí agora caminhando para outro polo, o Vasco já se acertou com o Crystal Palace pela contratação do Matheus França. O primeiro a confirmar a informação foram os companheiros da Rádio Itatiaia, lá de Minas Gerais, e foi confirmado pelo Globoesporte.com. Tudo acertado, 1 ano de empréstimo, sem opção de compra, é só para o jogador dar mais uma rodada e uma maturada, e com os clubes rachando o salário do jogador. 1 ano de contrato, só está faltando a assinatura. Então o Matheus França em breve deve estar desembarcando aí no Rio de Janeiro. Então são 2 contratações, França, Robert Renan, e o Vasco aumentando a carga e entrando pesado na negociação do Nino. Se vai concretizar, são outros 500. Caso não concretize com o Nino, o Vasco tem que correr com outro zagueiro, porque a janela fecha dia 2 de setembro e as inscrições aí para a partida contra o Botafogo também estão se apertando. Até segunda-feira, dia 26, o Vasco precisa inscrever o jogador para ele jogar ainda nessa fase. Tá bom? Então tá feito aí o registro para vocês. Já aproveitando o ensejo e falando de Vasco e Botafogo, todos os ingressos estão vendidos para Vasco e Botafogo em São Januário. Botafogo foi eliminado ontem para a LDU, vai mandar um time alternativo na rodada de final de semana contra o Juventude. Isso é ruim para a gente em 2 aspectos. O Juventude vai ter mais chances de vencer o confronto com esse time alternativo do Botafogo e já focado aí na Copa do Brasil. E o Juventude tá na bica ali colado com a gente, a 1 pontinho do Vasco. E o Botafogo deve vir fresco, né? Eles não vão esfolar o time jogando na altitude na quarta-feira, tendo esses embates aí com o Vasco. Então o Botafogo deve vir inteiro fisicamente para a partida, e notícia boa para o Juventude e ruim para a gente na luta contra o descenso nesse momento, esse time alternativo do Botafogo contra a equipe do Juventude. Tá bom, galera? Então é isso, essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês. Logo mais eu chego com mais informações. Uma outra importante, atualizando, o Lucas Oliveira tá na mão dele agora decidir se vai para o Atlético Paranaense ou não. O Vasco já liberou o jogador, se ele falar, Cap, top, vou sim, o Atlético formaliza a proposta e o Vasco não vai se negar a liberar o jogador. Então, o Lucas Oliveira é mais um que pode deixar o Vasco. Com isso, se fechar o negócio, Lucas Oliveira, João Vitor, Luiz Gustavo, 3 zagueiros saem na pancada. O Lincoln saiu recente, o Vasco só fica com o Lucas Freitas e com o Maurício Lemos, com a chegada do Robert Renan, tentando fechar o Nino e o Hugo Moura, que tem revezado ali entre volante e zagueiro. Então o Vasco também precisa contratar uns bonequinhos aí. Beleza? Beijo no seu coração, saudações vascaínas e até a nossa próxima edição. E aí, curtiram a camisa mais feia da história do Vasco? Isso aqui é a Champs 2009. Isso aqui durou 6, 7 meses. Loucura. Essa camisa me lembra muito o Vasco com aquele time que foi base depois do título da Série B, do título da Copa do Brasil, fez um baita estadual e acabou perdendo 6 pontos por uma escalação irregular do Jefferson. O Vasco até venceu o Flamengo no Maracanã 2-0. Acho que o gol do Jefferson e do lateral esquerdo do Ramon, um jogaço do Vasco. O Vasco acabou ficando de fora ali de uma das taças. Poderia até ter brigado para ser campeão carioca aquele ano, mas acabou não rolando. Essa camisa aqui não tem o patrocínio do Habib's na manga, mas tá o Champs aqui, a cruz de malta dela quase no meio da barriga e mais para baixo. Essa camisa aqui, o tecido dela é gostoso, tá? É fininho, é de boa qualidade, mas essa camisa é muito feia, mano. Tá maluco? É disparada a camisa mais feia da história do Vasco. Se te falarem, o Vasco não tem camisa feia, mentira, essa aqui é feia. E quem é colecionador como eu, a galera pega. É uma camisa rara, quem é colecionador faz questão de ter as camisas mais feias da história do Vasco da Gama. E aí, curtiu? Até que no vídeo ela ficou melhorzinha, tá? Quando você fica em pé, essa faixa dela aqui, ó, é muito esquisita, cara. Deus me livre, é que eu não tô em pé. Isso aqui tá quase no meio da barriga, assim, ó. É uma doideira. Tamo junto.
Essa camisa aqui é em protesto à atuação do Vasco contra o Juventude. A atuação de vocês foi tão feia quanto essa camisa da Champions aqui. Valeu, galera. Tamo junto e até a nossa próxima edição. Valeu, fui! Alalalá.